Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 46 do mangá da nossa anjinha linda e maravilhosa, a Angel-san. Mas antes de eu continuar aqui, ó, calma aí, ó. Deixa o like aí, pô, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá bom? Então sem mais enrolação, ó. Para esse vídeo. Esse capítulo começa com o Seto e o Inuyama conversando na biblioteca, né? O Inuyama acaba então chamando o Seto. O Seto então pergunta o que ele quer. O Inuyama então responde, né? Dizendo que eles dois são de menores, né? Isso é muito cedo para eles fazerem coisas sexuais, né? Coisas pervertidas. Em outras palavras, né? Outros menores que namoram e fazem esses tipos de coisas são todos criminosos. Mais ou menos, Inuyama, mais ou menos. Na cena seguinte, nós percebemos que não está só o Seto e o Inuyama ali, mas está a Angel-san e as amigas dela também. E elas três ficam bastante curiosas naquilo que o Inuyama acabou de falar. Ele acaba se desesperando, né, e se jogando em cima do Seto e dizendo, né, que é contra a lei. O Seto fica desesperado, perguntando o que o Inuyama tá dizendo. A Todói então acaba dizendo, né, que não é um crime se os dois forem menores e é diferente do Inuyama, e que ela e o Seto estão estudando para o simulado. Ela então acaba dando aquele olhar mortal para o Inuyama e diz que se o Inuyama não ficar quieto, ela vai ficar com muita raiva dele. O Inuyama fica com muito medo e a Angel-san então acaba perguntando, né, quanto tempo eles estão estudando e que é melhor eles irem para casa. Na cena seguinte nós vemos a Todói perguntando, né, para o Seto sobre aquela questão e vemos que o Inuyama está se borrando, mas se borrando mesmo de medo. Nós vemos que a Todói e o Seto continuam estudando e vemos que o Inuyama está prestando bastante atenção neles dois, né? A Todói então acaba agradecendo, né, o Seto, dizendo que ele é muito bom em ensinar, e isso deixa o Inuyama com muita, mas com muita raiva. Ele então acaba chamando o Seto e o Seto fica sem entender o que o Inuyama quer. O Inuyama então joga ali o Seto em direção aos livros, né, colocando ali o Seto contra a parede. O Seto fica cheio de medo, né, porque não sabe o que o Inuyama quer. Ele então vira para o Seto com aquela cara toda sombria e diz que a menos que o Seto queira o óculos dele cheio de impressão digital, é melhor ele parar de ficar tão amiguinho assim da Todói. O Seto então diz que não tem nada entre eles dois e o Inuyama acaba perguntando se ele não sente nada pela Todói. O Seto então acaba respondendo que não, né, que não sente nada por ela. O Inuyama fica mais nervoso ainda e diz que o Seto está mentindo e que é da Todói que eles estão falando. O Seto então pergunta, e daí? O Inuyama então acaba falando para o Seto, né, dizendo, ela é linda, tem uns peitão, ela é legal, tem uns peitão, você tem que ser doido para não sentir nada, ela tem uns peitão, cara. O Inuyama só pensa na Todói. Ai, ai. O Seto então vira pro Inuyama e diz que ele é muito sincero e acaba perguntando se o Inuyama gosta da Todói. O Inuyama fica todo nervoso, né? Começa a gaguejar e diz que é ela que tá afim dele. O Seto então fica impressionado, né? Perguntando se é sério. O Inuyama então diz que ela deu um pedacinho de bolo no festival, né? Cultural. E o Seto acaba falando, pô, mas isso é tudo? O Inuyama então acaba se irritando, dizendo que o Seto é muito complicado. E não entende esses pequenos gestos, né? Que um pequeno gesto pode demonstrar muita coisa. O Seto e o Inuyama continuam ali discutindo e a Todói acaba perguntando, né, o que os dois estão fazendo e acha bastante fofinho ali o Seto e o Inuyama ali, né? E uma ceninha bastante constrangedora, né? Como se eles se tivessem apaixonado. E ela acaba dizendo que eles vão pra casa. E o Inuyama acaba falando que eles também vão. Ele então acaba dando um aviso para o Seto, né? Falando pro Seto guardar as mãos dele pra ele mesmo e pra Angel-san. O Seto fica todo corado, né? Já que o Inuyama acabou colocando o nome da Angel-san no meio dessa bagunça. E acaba perguntando o que tem a Angel-san a ver com isso. E que ele e ela não estão flertando. Na página seguinte nós vemos que a Angel-san acabou colocando o Seto sentado em um carrinho, né? E começa a empurrar o Seto.
caindo na gargalhada. O Seto fica todo desesperado, né? Perguntando por quê, porque que a Angel-san tá fazendo aquilo. A Angel-san então diz que o Seto trabalhou bastante, então vai dar uma carona pra ele como um táxi. A Todói então acaba observando a Angel-san e o Seto e dizendo que aquilo ali é muito perigoso. E nós vemos o Seto todo desesperado, né? Pedindo pra Angel-san parar, senão ele vai acabar caindo. Nós vemos o Inuyama, a Todói e a Tina observando ali o Seto e a Angel-san. E a Todói acaba falando que eles dois são muito próximos. O Inuyama então acaba perguntando, né, como que aquilo ali não é flertar. A Todói acaba colocando a mão no ombro do Inuyama e diz pra não deixar isso afetar ele, que não tem como ele chegar naquele nível de fofura. Coitado do Inuyama, velho. Na página seguinte, nós vemos a Angel-san chamando o Seto de covarde. O Seto então acaba dizendo que qualquer um não ficaria com medo e que é pra Angel-san parar logo com isso. A Angel-san vira para o Seto e pergunta se ele tem certeza e que eles dois estão sozinhos agora. O Seto então acaba falando consigo mesmo, né, perguntando aonde a Angel-san quer chegar com isso tudo. A Angel-san então vira pro Seto e diz que ele tem se esforçado demais ultimamente e que ele vai acabar pegando outra febre, né, se ele continuar trabalhando tão duro assim. O Seto então vira pra Angel-san diz que ele não quer falhar nesse teste. Nesse exato momento eles acabam chegando numa escada, né? A Angel-san então acaba parando o carrinho e diz que é o fim da linha. Meu Deus do céu, velho. O Seto vai acabar caindo, quer ver? Olha só, hein? A Angel-san então vira para o Seto e diz que aqui são as escadas e fala para eles trocarem, né? Ou senão o Seto vai sair andando de montanha-russa de escada abaixo. O Seto fica bastante desesperado, né? E com medo. E a Angel-san começa a fazer uma contagem para poder descer de escada. Ela então acaba subindo em cima do carrinho, dizendo para o Seto, né, vamos lá. O Seto então pergunta, como assim, vamos lá para onde? A Angel-san então acaba dizendo, né, vamos devolver o carrinho para a biblioteca, senão eles vão acabar se metendo em uma encrenca. A Angel-san então acaba virando para o Seto e diz que ela percebeu que ele se preocupa demais em falhar e que cometer um erro não vai matar ele. Isso acaba mexendo bastante com o Seto e faz ele refletir. A Angel-san então coloca o dedo no nariz do Seto e diz que ela pode morrer se o Seto não sair junto com ela pra curtir. O Seto então acaba dizendo que ele precisa se preparar para a prova e a Angel-san fala pra ele relaxar, né, que o Seto é bastante inteligente. E nós vemos que o carrinho começa a se aproximar demais do degrau da escada. A Angel-san então diz pro Seto pra ele usar o cérebro que vai ficar tudo bem. E nesse exato momento o carrinho começa a descer de escada abaixo. O Seto fica bastante desesperado, né, já que a Angel-san está descosta para a escada em cima daquele carrinho e ela pode acabar se machucando feio. O Seto então tenta segurar o carrinho, só que ele acaba se desequilibrando e caindo junto com a Angel-san. E nós vemos que a Angel-san acaba caindo, né, descosta em cima do Seto e vemos o Seto batendo de cara no chão. O Seto fica bastante preocupado e pergunta se a Angel-san está bem. Nós vemos que a Angel-san cai na gargalhada, diz que pensou que tudo já era, né? E ela acaba perguntando para o Seto se ele está bem. Ela vira pro Seto e chama ele para poder ir de novo. O Seto fica sem acreditar, né? E diz que de jeito nenhum ele vai fazer isso. E nós vemos que o professor acabou chegando e acabou dando uma baita de uma bronca tanto no Seto quanto na Angel-san, né? Dizendo que eles dois são alunos do ensino médio e que eles precisam crescer, senão eles vão acabar se machucando. E o capítulo termina assim, né, com o Seto e a Angel-san tomando um baita de um esporro, já que eles estavam avacalhando ali na escola, né, e acabaram sofrendo um acidente que poderia ter deixado eles ali, ó, paraplégico, né. Imagina aquele carrinho bate no meio das costas, meu amigo, aí já era, né, e um ia ter que tomar conta do outro pro resto da vida, né, porra, aí eles iam ficar juntinho para sempre, né. Não, pelo menos tem um lado bom nisso aí, né? E nós podemos ver também que o Seto continua bastante preocupado com os estudos, já que ele não tem uma visão do que ele quer ser no futuro, né? Do que ele quer fazer no futuro. E olha que nas escolas japonesas, né? Pelo menos a gente vê nos animes, tem várias coisas, né? Vários cursos, várias coisas ali para incentivar eles a fazer alguma coisa, e mesmo assim o Seto não sabe o que quer fazer no futuro. E a Angel-san está bem garantida, né? Já que ela vai ficar como salão da mãe dela, assim eu posso dizer, né? E por isso que ela arrasta o Seto para cima e para baixo, né? Porque o dela já tá garantido. É só levar o Seto pra trabalhar lá, pô, acabou, não é não? Mas enfim, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí, vocês vão estar ajudando bastante, já é? Tamo junto, meus otakus maravilhosos, fui!